Olá, sejam bem-vindos ao podcast Administrativo a Executar é mais fácil de entrar. Hoje o episódio chama-se Ato Impugnável enquanto pressuposto processual e o seu significado. E aquilo que eu pretendo trazer com este episódio, ou seja, os tópicos desta conversa, vão ser os seguintes. Primeiramente vou falar do que é isto de um ato ser impugnável. De seguida vou falar da ideia de definitividade e da ideia de executoriedade. A definitividade, vou falar da tripla definitividade, ou seja, da definitividade material, da definitividade horizontal, da definitividade vertical, assim como as correspondentes críticas que o professor Dr. Vasco Pereira da Silva faz a estas mesmas três dimensões, individualizando cada uma delas. De seguida, obviamente, vou percorrer os artigos do CPTA, explicando cada um deles, em pormenor, cada um dos números do artigo 51, assim como vou articular com as reformas que foram existindo, quer a de 2002, 2004, quer a de 2015. Vou falar também na opinião do professor Marcelo Caetano e na opinião do professor Célvio Correia acerca deste assunto e termino com a questão também da executoriedade, ou seja, o que é isto da ideia de executoriedade, do ponto de vista do professor Marcelo Caetano e do ponto de vista do professor Vasco Pereira da Silva, e dando já um spoiler, vou concluir o podcast com a ideia de que efetivamente o CPTA afastou completamente estas dimensões, quer de definitividade, quer de executoriedade, porque atualmente são completamente desprovidas de sentido, nas palavras até do professor Vasco Pereira da Silva, são ilógicas, são completamente a raça do sistema, já não faz qualquer tipo de sentido, são resquícios do passado, são traumas do contencioso difícil e por isso está na hora de ultrapassá-los. E então vou dar início a este episódio, espero que gostem de ouvir. Nota introdutória, cabe-me referir que a impugnabilidade é um pressuposto processual. Ora, sendo um pressuposto processual é uma condição legal que se tem de verificar para que o juiz possa conhecer do mérito da causa, pois se tal não suceder, o juiz poderá rejeitar o pedido. Deste modo, a regra basilar dos pressupostos processuais é de que estes são condições prévias que têm de estar verificadas antes do juiz tomar a decisão sobre a realidade processual, sendo o primeiro controle que o juiz faz acerca do objeto do processo, que tem a ver com a questão de saber se o juiz pode ou não ir até ao fim. Assim, concluindo sumariamente, são as condições estabelecidas na lei para que o juiz possa decidir daquela forma e saber que está em condições de assim o fazer. Concretamente, explicitando e focando-me apenas no pressuposto da impugnabilidade do ato, este é um pressuposto específico da ação de impugnação. Seguindo o entendimento do contencioso administrativo clássico, exteriorizava esta ideia do ato impugnável como sendo uma modalidade especial do ato administrativo, com natureza substantiva. Assim, teorizava-se esta ideia do ato impugnável como uma figura substantiva, que o Código Português veio configurar a construção do ato definitivo e executório. Assim, o ato tinha de ser definitivo para ser impugnável, tinha de ser a última palavra dada pela administração e tinha de ser suscetível de execução coativa contra a vontade do particular. Neste sentido, cabe compreender o que é então um ato definitivo e executório. E segundo a formulação do professor Freitas do Amaral, este conceito pode ser tripartido em três diferentes realidades, sendo que o autor designa de tripla definitividade. Por um lado, temos a definitividade material. O ato tinha de definir o direito aplicável ao particular no caso concreto. Por outro, temos a definitividade horizontal. Só era impugnável o último ato do procedimento. E por fim, a definitividade vertical. O ato tinha de ser praticado por um órgão do topo da administração. Assim, esta tripla definitividade era a condição estabelecida no artigo 25 da Lei do Processo. Na verdade, o legislador de 2004 veio remeter para esta ideia, dizendo que são impugnáveis nos termos do artigo 51 todas as decisões que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual e concreta, incluindo as proferidas por autoridades não integradas na administração pública e por entidades privadas que atuem no exercício de poderes jurídico-administrativos. Depois, o número 2 também refere as decisões que são designadamente impugnáveis, ou seja, o legislador cumpriu aquilo que estava estabelecido desde 1989 na Constituição de 1976, segundo a qual o recurso à impugnação incide sobre atos ilegais e lesivos do direito. Portanto, o critério de impugnabilidade é a lesão do direito. Mas apesar desta tomada de posição numa lógica totalmente subjetiva de entendimento da realidade processual, ainda encontramos algumas resistências. Ora, o professor Vasco Pereira da Silva é bastante crítico nesta matéria, na medida em que, na sua perspectiva, o que caracteriza um ato não é ser a última palavra da administração. Aquilo que verdadeiramente releva é a produção de efeitos jurídicos. E se essa produção de efeitos jurídicos é lesiva de um particular, a lesão faz com que o ato seja impugnável. Assim, a noção de impugnabilidade
é uma situação do ato administrativo, não é uma figura substantiva de ato administrativo. É o ato administrativo produtor de efeitos jurídicos que pode estar numa determinada situação em que lesa o direito do particular e se gera o pressuposto processual da impugnabilidade. Não faz sentido dizer nem que o ato administrativo definitivo executório é o suprassumo do ato administrativo, nem que isso corresponda a uma realidade substantiva. Da tripla definitividade, esta lógica correspondia a apenas a alguns atos, e não à generalidade dos atos administrativos. Em primeiro lugar, temos a ideia de definitividade material, a ideia de que a administração define o direito. O pressuposto que está por trás disto é que a administração é igual ao juiz, mas não é, já que o juiz define o direito aplicável ao caso concreto. O fim da atuação do juiz é essa definição do direito. O fim da administração não é este, mas utilizar o direito para satisfazer as necessidades coletivas. O direito é um meio para o fim da administração e até pode ser completamente irrelevante estarmos perante um ato administrativo. É o exemplo do controlador aéreo que o professor deu na aula, que apenas dá ordens para um avião descolar ou aterrar. O direito é uma forma, portanto, de satisfazer uma necessidade coletiva. E esta ideia de definição de direito, que está, por exemplo, no professor Marcelo Caetano, é uma ideia do passado, da administração de polícia. Voltamos aos traumas da infância difícil. Nos dias de hoje, esta ideia só pode surgir de forma similar nos quadros das típicas atuações de polícia, portanto não faz sentido dizer que a atuação da administração é a mesma que a de um juiz. E, portanto, fora destas atuações de polícia, esta característica não existe e não pode ser considerada uma característica dos atos administrativos em geral. Na verdade, quando há definitividade material, esta é afastada pela norma do artigo 53, que permite a impugnação de atos confirmativos e de execução, porque estes tipos de atos não têm nenhum conteúdo novo e afirmam o conteúdo do ato que praticam, portanto não têm definitividade material, dado que está no ato confirmado ou no ato executado. Ao admitir esta dualidade, o Código tomou a decisão de considerar que a definitividade material não é uma característica essencial do ato administrativo e não é, portanto, uma característica de impugnabilidade. Em segundo lugar, quanto à definitividade horizontal, esta ideia também não fazia qualquer tipo de sentido. Qualquer ato de procedimento produz efeitos jurídicos e quando esses efeitos lesam um particular, o ato deve permanecer impugnável. Não faz sentido dizer que é o ato que põe termo ao procedimento, porque todos os outros são atos administrativos e se estiverem em condições de lesar alguém, são suscetíveis de impugnação contenciosa. A definitividade horizontal também não pode ser considerada, portanto, uma condição de impugnabilidade do ato. Isto não faz sentido. Quanto à definitividade vertical, esta implica que o governo decida todas as coisas e o princípio da desconsideração obriga a que o órgão titular da competência tome as decisões. Essas decisões produzem efeitos e quando lesam o particular é possível impugnar. Do ponto de vista da prática, esta realidade introduzida em Portugal a partir dos anos 30 e depois na Constituição ainda mais, põe em causa a ideia de ato definitivo e executório. O problema em Portugal foi que percebemos isto demasiado tarde. E ainda hoje há quem resista e queira manter o último resquício do ato definitivo e executório, ainda que são em situações excepcionais, porque a reforminha, nas palavras do professor Vasco Pereira da Silva, de 2015 do Código do Procedimento, ainda mantém no procedimento administrativo, não no processo, a ideia do recurso hierárquico necessário. Logo, não há nenhuma razão para manter o recurso hierárquico necessário e há todas as boas razões, evidentemente, para o afastar, porque isto é um resquício. Na verdade, esta ideia de definitividade vertical era a ideia que o Tribunal Constitucional considerava que se devia manter. Já começou a entender e estava ao particular uma hipótese de uma decisão pela via administrativa sem ter de ir a tribunal e o particular não sair prejudicado. Ora, cuidado que este argumento é falacioso e perigoso, já que o particular não é prejudicado se decidir por livre e espontânea vontade usar os dois meios. Ora, vejamos, se o particular só vai a tribunal, fica por cumprir o seu direito de impugnação, porque não foi primeiro falar com a administração. Quando muito provavelmente aqui entre nós sabemos que a administração não vai dizer nada e o superior hierárquico vai confirmar quase na totalidade dos casos a decisão que foi tomada pelo seu subalterno. Logo, não há nenhuma razão de ser para se dizer que o particular não é prejudicado por fazer as duas coisas. O facto de alguém ser demasiado cuidadoso e usar todas as garantias possíveis e imaginárias que estão ao seu alcance não o pode prejudicar. Não obstante, o problema não está neste particular excessivamente cuidadoso que decidiu usar todos os meios, mas sim naquele que não usou todas as garantias e atenção que não era obrigado a usar uma garantia administrativa, dado que há separação entre a administração e a justiça, e que é prejudicado porque não usou a garantia administrativa e, portanto, não podem impugnar. Este sim é um problema grave e merece o nosso foco. Outra perspectiva, temos de olhar para a Constituição e considerar, sem margem de dúvidas, o ato definitivo executório inconstitucional, justamente porque põe em causa o princípio da separação de poderes, condiciona a ida ao tribunal pelo uso de um meio administrativo.
condiciona e põe em causa o princípio da tutela plena e efetiva dos direitos, dado que o particular, se não usar da garantia administrativa dentro de um mês, não pode ir a tribunal, perde o direito de recurso. A ideia da definitividade executória implica que o particular tenha um prazo de recurso que ficava diminuído a um mês, e isto não chega. Põe em causa também o princípio da desconcentração, e por todos estes motivos é impensável dizer que este ato é constitucional. Agora, olhando para as reformas que efetivamente foram feitas, o legislador na reforma de 2002-2004, segundo o professor Vasco Pereira da Silva, fez aquilo que já deveria ter feito há muito tempo, ou seja, procurou consagrar na lei aquilo que já estava consagrado constitucionalmente, na lógica de ter de ser um ato ilegal e lesivo. O critério de impugnabilidade decorre, portanto, desta dupla condição do ato contrariar a lei e do ato lesar o particular. É preciso estes dois requisitos cumulativos. É algo que não é uma qualidade ou uma categoria especial do ato, mas algo que todo e qualquer ato administrativo pode ter, desde que se encontre naquela situação. Relativamente à reforma de 2015, criou ainda mais restrições, mas estas são criticadas pelo professor Vasco Pereira da Silva, porque do ponto de vista substantivo não mudou nada. As restrições aqui introduzidas não são suficientes para alterar o regime jurídico e, como tal, só vieram complicar e complexificar esta questão. Olhando agora pormenorizadamente para o artigo 51 do CPTA, este começa por dizer que ainda que não ponham termos a um procedimento, ou seja, mesmo o ato inicial do procedimento ou o ato intermédio, são suscetíveis de impugnação. Isto deixa logo abaixo a ideia da definitividade horizontal. Qualquer ato, em qualquer momento do procedimento, pode ser efetivamente impugnável. Na verdade, o particular deve poder escolher o momento em que se sente mais lesado e reagir contra esse mesmo, não podendo ser responsabilizado ou prejudicado pela sua escolha. Isso é completamente descabido, não faz qualquer tipo de sentido e desprotege completamente os interesses do particular. Ademais, o legislador, no artigo 51, número 1, diz que são impugnáveis todas as decisões que, no exercício de poderes jurídicos administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual e concreta. Traduzindo, aqui está o momento da ilegalidade. O ato visa produzir efeitos jurídicos, e esses efeitos jurídicos, numa situação individual e concreta, são um pressuposto da impugnabilidade. Para além disso, isto não basta, já que ainda é necessário que haja uma lesão, segundo o pressuposto que há pouco falei, porque se não houver, o ato ilegal não pode ser suscetível de impugnação coativa. Na reforma de 2002-2004, o legislador falava em atos que produzem efeitos ilegais e em atos lesivos. Na reforma de 2020, do artigo 51, desapareceu a referência aos atos lesivos, ou seja, atualmente quando olhamos para o artigo 51 já não está lá essa referência. Mas essa referência aparece no artigo 50 e aparece na norma relativa à legitimidade, que diz que quem tem legitimidade para impugnar o ato administrativo tem de ser titular de um interesse direto e pessoal lesado no ato. Então levanta-se a questão de saber porque é que a noção de lesão desapareceu do artigo 51, mas ainda continua presente no artigo 50. E o professor Sérvulo Correia, que integrou a reforma de 2015, o único a defender esta ideia em Portugal, defendia que a lesão não é um critério do ato, mas da pessoa, ou seja, da parte, que o legislador, por causa desta posição, tenha deslocado a ideia de ato lesivo para o artigo 55, mesmo que não mude nada, porque está no artigo 50 de qualquer das formas e também na Constituição, não faz sentido na opinião do professor Vasco Pereira da Silva. Assim, o professor Vasco defende que a ideia de que a legitimidade é uma característica do autor ou do réu, a lesão provocada pelo ato é o que decorre do ato, e critica, portanto, a posição do professor Sérvulo Correia. Na perspectiva do professor Vasco, que a meu ver é que faz todo o sentido, quando falamos de ato impugnável, falamos de ato externo, que é ilegal e lesivo. Porque nós sabemos, nos termos do artigo 9, que há uma ação jurídica subjetiva que corresponde a um ato lesivo, e há uma ação para a defesa da legalidade e interesse público que corresponde a um ato externo e ilegal. E, portanto, estes dois são os dois pressupostos da impugnabilidade do ato. Não restam dúvidas disto. O pressuposto mais amplo é o da lesão, dado que a maior parte dos processos são jurídico-subjetivos e exige-se, para além da ilegalidade, a afetação de alguém particular. E a reforma de 2004 diz que são impugnáveis os atos ilegais e os atos lesivos, que parece correta, logo não faz sentido que em 2015 terem sido deixados os atos ilegais e terem caído os atos lesivos, porque a expressão mais ampla era a dos atos lesivos e não a dos atos ilegais, ou seja, isto é ilógico e não faz qualquer tipo de sentido. Por último, cabe-me deixar ainda algumas notas acerca dos demais números do artigo 51. Por um lado, o legislador fala de autoridades não integradas na administração pública e por entidades privadas que atuem no exercício de poderes jurídico-administrativos. Portanto, o contencioso administrativo não é apenas um processo que está em causa entidades públicas. Os privados podem ser sujeitos das relações jurídico-administrativas. Até podem existir relações jurídico-administrativas em que os dois lados estão privados, ou seja,
traduz-se numa relação jurídica que contrapõe privados de ambos os lados. Simplesmente, um dos privados exerce poderes administrativos. Por outro lado, olhando concretamente ao número 2 deste artigo, também é desprovido de todo o sentido, já que diz que são designadamente impugnáveis, ou seja, o legislador aqui dá exemplos de impugnação em um elenco exemplificativo e não taxativo. E isto é desnecessário, ou seja, é desnecessário dar estes exemplos, porque estes exemplos não vêm pôr em causa a regra geral do artigo 51, número 1. E como tal, é irrelevante eles estarem aqui porque para isso a regra geral bastava. Aliás, este número 2, a meu ver, só está aqui a complexificar, já que dá exemplos restritivos que não contrariam a cláusula geral, mas acabam por ser restritivos e, portanto, só vem complexificar uma questão que, não contrariando a cláusula geral, vem só complexificar e, portanto, este número 2 devia ser eliminado. Quanto ao número 3, o número 3 diz que os atos impugnáveis de harmonia com o disposto nos números anteriores que não ponham um termo a um procedimento só podem ser impugnados durante a pendência do mesmo. Ora, a ideia de que os atos só podem ser impugnados até ao fim do procedimento estabelece um prazo especial para a impugnação dos atos iniciais e intermédios. Isso também não se justifica. Mais uma vez, é aqui uma limitação que foi criada e que não devia ter sido introduzida e por isso que deve ser efetivamente eliminada. Tudo isto que tive a mencionar nesta primeira parte do podcast, dúvidas não restam de que o legislador afastou de forma completa esta ideia de definitividade. Isto é um resquício do passado, um trauma difícil do contencioso administrativo e, portanto, dúvidas não restam de que esta ideia de definitividade atualmente é desprovida de qualquer sentido e está efetivamente afastada. Nesta segunda parte do podcast vou falar da questão da executoriedade, porque o CPTA afastou não só a definitividade nas suas 3 dimensões, como também a ideia de executoriedade. E quando falamos de executoriedade, isto implica dizer que o princípio da legalidade não vale para a declaração executiva da administração. Isto não faz qualquer tipo de sentido, já que o princípio da legalidade é um princípio inerente a tudo, ou seja, vale para tudo. Isto também é um disparate face à ordem jurídica atual, porque o CPA, o CPTA, a Constituição, diz que qualquer poder de execução depende da lei e só existe na medida da lei. E, portanto, há aqui o princípio da legalidade a criar sempre balizas. E a ideia do privilégio de execução prévia é, portanto, um disparate do passado. A administração não tem privilégios, mas sim poderes que resultam da lei. Em segundo lugar, a maior parte dos atos administrativos, por natureza, não podem ser executados contra a vontade do particular. Ora, não faz disso sentido dizer que a administração pode executar. Se a administração não pode praticar determinados atos e faz, por exemplo, atribui uma licença de construção a um particular e diz que tem que construir dentro de determinados dias, se a administração não pode fazer isto, e se efetivamente faz, o particular tem um direito. E a administração tem que respeitar esse direito. Portanto, não é possível um ato que é favorável ao particular ser executado contra a vontade deste. Isto é uma tremenda estupidez, é desprovido de qualquer sentido, porque significava que todos os atos de executoriedade da administração estavam assim a fazer uma exceção maior do que a regra, o que não faz qualquer tipo de sentido. Em primeiro lugar, outra coisa que eu considero completamente descabida é que o legislador do CPA estabeleceu que se estiver em causa o pagamento de uma quantia monetária, a administração não pode executar. Mas se um particular não quiser pagar uma determinada multa que um polícia lhe exija e achar que não cometeu a ilegalidade em causa, a polícia não pode obrigar a pagar a quantia monetária, tem de ir a tribunal. O que também não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, isto tem de se contrabalançar as questões em causa, temos que olhar ao princípio da proporcionalidade nas suas vertentes de adequação, necessidade, proporcionalidade e distrito, temos de olhar aos princípios inerentes a todo o contencioso administrativo e perceber realmente o que é que pesa mais e aquilo que efetivamente faz sentido. Por último, vou falar das opiniões que o professor Marcelo Caetano e o professor Vasco Pereira da Silva têm sobre este assunto. Para o professor Marcelo Caetano, dizia que a execução tem limites, mas como não admite os limites decorrentes da legalidade, diz que os limites decorrem do ato administrativo que ia ser executado. Já na opinião do professor Vasco Pereira da Silva, o que tem de haver em todos os casos é a ideia de que a atuação tem de ser proporcional, ou seja, olhar a um princípio basilar de todo o nosso sistema, que é o princípio da proporcionalidade. Por isso concluo que esta ideia de executoriedade deixou de fazer qualquer sentido, porque não é preciso que esteja em causa um ato que possa ser executado contra o particular para termos impugnação. A impugnação existe sempre. Qualquer ato pode ser impugnado. E por isso, isto não faz qualquer tipo de sentido. Ou seja, afasta-se
quer a definitividade, quer a executoriedade. Estas ideias são resquícios do passado e já não me fazes qualquer tipo de sentido mantê-las atual, e nem é isso que o legislador atual pretende, olhando a toda a lógica deste sistema.